Como funcionam as oficinas de defesa pessoal que eu ministro hoje? Hoje eu estou aqui em São Paulo, no Shaoshan Centro de Cultura Oriental, que é um centro dedicado à cultura chinesa e cultura oriental de modo geral, que fica ali na Santa Cecília, na rua Jaguaribe, 466. E lá hoje a gente conduz essas oficinas em parceria com o Piranhas Team, que é o coletivo que eu faço parte. Mas eu dou aulas de defesa pessoal em outros lugares também, eu dou aulas particulares. E como é que funciona as oficinas, né? A aprendizagem em autodefesa a partir desse método que eu criei e que eu estou desenvolvendo no coletivo há esses anos, né? Primeiro de tudo, a autodefesa envolve trabalhar com o corpo atual das pessoas. Então as nossas oficinas, elas são assim. A gente trabalha primeiro num processo de escuta, de entender o que essas mulheres, essas pessoas LGBT têm medo, o que elas pensam sobre violência, para poder a partir daí mapear que conteúdos que elas estão precisando para a vida delas. Então, invariavelmente, existe um conteúdo central que se repete. Noções de alerta, noções de inteligência emocional, para a gente poder perceber quando que a gente está sentindo medo ou raiva, e quando isso é um bom indicativo para a gente poder se afastar de uma situação ou estabelecer limites numa relação. Então, envolve também, além disso, né, além de alerta, inteligência emocional, capacidade de comunicação. Então, a gente tem muitos exercícios de fala, de aprender a fazer uma abordagem eficiente com outra pessoa. Quando alguém vem falar com você na rua e é um desconhecido, como é que eu interrompo aquela pessoa e falo para ela de uma maneira clara: oi, tô te ouvindo, não, não posso te ajudar, não, não quero fazer isso, preciso que você mantenha a distância porque eu não estou confortável. Como é que você estabelece limites que permitem o outro também respeitar o seu corpo, mas que também permite que você, como pessoa, tenha vamos dizer assim, uma medição do nível de problema que você está metido. Porque se uma pessoa me aborda, eu não posso de cara dar um soco na cara dela. Isso seria burro do ponto de vista de defesa pessoal, porque você pode escalonar uma violência que não ia ser daquela natureza, mas do ponto de vista jurídico também não é muito recomendado e não é nem um pouco razoável, né? Então, se uma pessoa me aborda com uma intenção malvada, e eu percebo essa intenção, eu tenho que ter uma inteligência, naquele momento, de olhar e falar, bom, o que está acontecendo aqui? Isso é tudo muito rápido. Então a gente pratica também essas habilidades de avaliação e comunicação. E aí depois que a gente começa a fazer esse conteúdo mais básico, que permite a gente aprender certas noções importantíssimas como alerta, atenção, interrupção, acesso, abordagem, distância de segurança, limite, combinado e por aí vai. Depois disso, a gente entra nas horas em que a gente não consegue resolver com alerta nem com comunicação. Ou seja, em vez de prevenir a violência, a gente está agora tentando interromper ou reagir, porque ela já começou. E aí é luta mesmo, e a gente tem vários exercícios. Só que o nosso aprendizado ele não é como um aprendizado de luta. Eu não tenho interesse nas oficinas que duram entre 1 e 3 meses de transformar você numa lutadora, num lutador. Não é isso. A ideia é mapear o seu corpo e entender o que você consegue fazer numa situação. Porque veja bem, eu, Gabriel, sou um lutador profissional. Aí a pessoa pega e me agarra e me segura assim. Eu tenho habilidades para poder sair dessa coisa, desse agarrão. Mas se você não é faixa preta, se você não é forte, se você não é fraca, se você... Cada corpo vai ter um jeito que ele vai conseguir sair daquilo. E essa aqui é a brincadeira. Não existe situação sem saída. Então o que a gente vai fazer é experimentar, fazer simulações cada vez mais realistas de um problema de violência para testar as saídas que a gente tem. E a gente vai lidar com duas coisas. A primeira, a descoberta da força. E a segunda, a descoberta da falha. Vai ter coisas que a gente não vai conseguir fazer. E é nessa hora que a gente começa a falar sobre os outros assuntos de defesa pessoal cada vez mais complexos. Gabriel, eu não quero treinar arte marcial, eu não quero virar lutadora, mas eu quero conseguir causar dano no adversário para poder fugir. Então a gente tem que falar do uso de arma, por exemplo. O uso de armas brancas, armas feitas para defesa pessoal, que vão causar uma dor ou vão causar um choque no adversário, no sentido dele paralisar um pouquinho e você ter tempo de sair. E por fim, a gente vai praticar exercícios para poder pensar minimização de dano. Situações críticas de violência, onde o que eu quero fazer é impedir que eu morra e diminuir o dano que está sendo causado no meu corpo. Então as oficinas têm essa estrutura. E elas exigem de mim, que sou o instrutor, e da pessoa que está instruindo,
uma capacidade de escuta grande para poder compor junto com as pessoas num processo dialógico essa defesa pessoal, mas também de uma habilidade de luta mesmo. Como se você é professor de arte marcial, professora de luta, você sabe que a gente precisa modular a força, né, para que o aprendiz possa aos poucos conseguir fazer a libertação que a gente quer que ele faça. Então, as oficinas funcionam assim. Eu dou aula de defesa pessoal também em particular, né? Mas aí é um pouco mais parecido com uma aula de arte marcial normal. Por quê? Porque se a gente pretende praticar arte marcial a longo prazo, isso é um trabalho infinito, aí a gente pode pensar num esquema pedagógico para também transformar o seu corpinho. Então eu também vou querer que você fique mais rápida, mais forte, por aí vai. Na oficina, a ideia é menos transformar o corpo e mais transformar a nossa atitude em relação à defesa pessoal.